Prezados irmãos e irmãs, neste domingo nós temos a alegria de celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Uma data muito especial para a igreja, uma data muito antiga e que só foi instituída depois de muitas controvérsias. E isso porque, ao contrário do que nós possamos imaginar, a Santíssima Trindade não é um termo que está na Bíblia. Você pode pegar todos os 73 livros da Bíblia, você não vai encontrar em nenhuma passagem esse nome, Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, o termo, a palavra não está na Bíblia. E aí você pergunta, padre, mas se a Bíblia não fala da Santíssima Trindade, então como que a gente celebra a Santíssima Trindade? A gente celebra a Santíssima Trindade por causa da tradição. E aqui então nós temos que nos lembrar dos 3 pilares da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela possui 3 pilares. A Bíblia é o primeiro, o maior pilar. A tradição, que é o segundo pilar. E o magistério. Deixa eu ver se você conseguiu memorizar. Quais são os 3 pilares da igreja? A Bíblia você sabe o que é, essa que você tem na sua casa. O que é a tradição? A tradição são os documentos da igreja. O testemunho de homens e de mulheres que viveram nos primeiros séculos e que deixaram provas para a nossa fé. A Santíssima Trindade não está no primeiro pilar, a Bíblia, mas está no segundo pilar, a tradição. Os primeiros cristãos, por volta do século I, por volta do século III, já afirmavam a existência da Santíssima Trindade. Se alguém perguntar para você, a Santíssima Trindade está na Bíblia, a Bíblia fala da Santíssima Trindade, você vai responder sim ou não? Não. E aí as pessoas podem falar, então você acredita na Santíssima Trindade com base em quê? A sua resposta vai ser na tradição. E o que é a tradição? É o testemunho dos cristãos que viveram nos primeiros séculos. E o que é o magistério? O magistério é a palavra da igreja, os documentos da igreja, do Papa, aquilo que o Papa escreve, tudo isso compõe o magistério. Isso também é um pilar da igreja. Nós estamos então hoje celebrando uma solenidade que está fincada, cravada, sob o segundo pilar da igreja, o nome dele, tradição. E isso não é qualquer coisa. Existe um livro na igreja que eu até recomendo a você que leia, que procure ter em sua casa. Todo católico deve ter esse livro. Como é que ele se chama? Catecismo da Igreja Católica. Como chama? Catecismo da Igreja Católica. Todos nós devemos ter o catecismo. Por que devemos ter o catecismo? Porque o catecismo é o livro que resume a nossa fé. Tudo que você queria saber da igreja, por que na igreja tem imagem? Por que o padre não pode casar? Por que na igreja tem Papa? Por que na igreja tem a Virgem Maria? Por que na igreja tem a Eucaristia? Todas essas perguntas você encontra no Catecismo da Igreja Católica.
Se você não tem catecismo, adquira um. Nessas lojas de artigos religiosos você deve achar para comprar. E se você já tem catecismo, comece a ler, porque você precisa de ter fundamento na sua fé. Meu irmão, minha irmã, ser católico não é só rezar, não. Ser católico não é só ir à missa, ser católico é também estudar, conhecer, aprofundar na sua fé. E o catecismo fala sobre a Trindade. No número 44 do catecismo, está escrito que o mistério central da nossa fé é a Santíssima Trindade. Olha que frase maravilhosa. O mistério central da nossa fé é a Santíssima Trindade. Você pode repetir? Como assim, padre, o mistério central da nossa fé? Veja, a nossa fé é um mistério. Por que é um mistério? Porque a gente não consegue explicar cientificamente. E muitas coisas na nossa igreja a gente não consegue explicar cientificamente. Quer ver uma coisa? A Eucaristia. Como é que você vai conseguir explicar cientificamente que o pão vai se transformar em carne de Jesus? Que o vinho vai se transformar em sangue de Jesus? Isso é um mistério, sim ou não? É um mistério da nossa fé. Nós temos outros mistérios, como por exemplo, a presença do Espírito Santo em nós. Se você abrir uma pessoa, você vai encontrar lá dentro órgãos, vai encontrar lá dentro músculos, vai encontrar lá dentro carne, vai encontrar tudo que um ser humano tem, mas você não vai encontrar um espírito. Porque o espírito não se vê, o espírito não se pega, o espírito não tem cor, não tem cheiro, é imaterial, é um mistério. O que o catecismo está dizendo é que todos os mistérios que fazem parte da nossa fé, nenhum deles é maior do que o mistério da Santíssima Trindade. O maior mistério da nossa fé é esse, a Santíssima Trindade. E você poderia perguntar, mas padre, por que a Santíssima Trindade é um mistério? A Santíssima Trindade, se você for parar para pensar nela, você enlouquece. A Santíssima Trindade, se você for procurar raciocinar sobre ela, você pira. Existe até um santo na igreja, Santo Agostinho, que ele queria estudar, ele queria explicar a Santíssima Trindade, ele queria desvendar esse mistério. Que mistério é esse da Trindade? Eu vou estudar sobre isso. E Santo Agostinho foi estudando, passou vários anos estudando, meditando, procurando na Bíblia, procurando nos documentos da igreja, na tradição, procurando nos documentos do Papa, tudo que ele tinha à sua disposição para entender a Santíssima Trindade. E um belo dia ele teve um sonho. Ele teve um sonho onde ele estava caminhando numa praia, e ele viu na praia deserta uma criança brincando. O que ele percebeu que a criança estava fazendo? A criança estava fazendo um buraco na areia do mar com a mão. Então essa criança fez um buraco no chão com a mão. E essa criança ia correndo no mar, enchia a mão de água e tentava colocar a água dentro do buraco que ele fez. Responde para o padre: se você encher a mão de água e colocar essa água dentro de um buraco de areia na terra, o que vai acontecer com a água? A água desaparece, porque a areia suga. Amém?
E Santo Agostinho observava, a criancinha toda hora ia lá correndo, enchia a mão de água, voltava e despejava lá dentro. E voltava de novo. Quando ela chegava com a segunda mão de água, a primeira já tinha desaparecido. A areia já tinha sugado. E essa criancinha fez isso várias vezes. Uma hora Santo Agostinho chegou e falou assim: ô rapazinho, ô menininho, ô boizinho, vem cá. O que é isso que você está fazendo? E o rapazinho disse para ele: eu estou tentando colocar o mar dentro desse buraquinho. Santo Agostinho falou para ele: você está louco? Você está endoidando? Você nunca vai conseguir isso. Você quer colocar toda a água do mar dentro desse buraco que você fez? E o menininho virou para ele, e nessa hora Santo Agostinho percebeu que não era uma criança, era um anjo. Virou para ele e falou: pois então, é mais fácil eu conseguir colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho do que você entender o mistério da Trindade. E a partir desse dia, Santo Agostinho parou de pesquisar, de estudar e de querer saber esse mistério. É o maior mistério da nossa fé. É maior do que o mistério da Eucaristia, é maior do que o mistério da virgindade perpétua de Maria. É outra coisa que a gente, se for parar para pensar, você enlouquece. Como que Maria pode ter dado à luz a uma criança, parto normal, e ainda ser virgem? O mistério da Assunção de Maria, como nós podemos afirmar que Maria subiu ao céu carregada por anjo? É mistério, mas nenhum mistério é maior do que esse, a Santíssima Trindade. Então, para a gente poder fechar esse assunto e seguir adiante, qual é o maior mistério da nossa fé? Eu não ouvi qual é o maior mistério? Precisamos deixar isso consolidado para prosseguir. Mas agora nós podemos pelo menos questionar por que a Santíssima Trindade é o maior mistério. É porque a Santíssima Trindade, ela traz dentro de si uma aparente incoerência. Olha qual é a proposta, qual é a verdade da Santíssima Trindade. Deus é um só, mas dentro dele existem 3 pessoas. É assim que nós aprendemos na catequese. Quantos Deus nós temos? Em quantas pessoas? Quais são as pessoas? A Santíssima Trindade é como se eu dissesse para você: olha, eu sou um só. Eu sou o Padre Wagner. Mas dentro de mim existem 3 pessoas. Existe o Wagner, existe o Eduardo e existe o Dias. Você não vai ficar com a cabeça um pouco confusa? A Santíssima Trindade faz isso com a gente, gera essa confusão de pensamentos, porque nós não conseguimos entender como é que podem morar 3 pessoas em uma única divindade. Então, a questão da Trindade diz respeito a isso. O grande problema, não poderia nem dizer problema, o grande mistério da Trindade é esse: Deus é um conjunto de pessoas. É isso que nós não conseguimos entender. Como é que um só Deus pode abrigar dentro de si um conjunto de pessoas? Quantas pessoas existem em Deus? Quantas? 3. Quais são? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, sim ou não? O Filho é uma pessoa? O Espírito Santo é uma pessoa? Mas o que significa ser uma pessoa? Quando é que você pode dizer assim: isso, esse ou essa é uma pessoa? Aqui nós temos que fazer uma distinção. Para muita gente, pessoa significa ser humano. Então você diz assim: eu vi uma pessoa. Você entende, a pessoa entende, eu vi um ser humano. Deus é um ser humano?
O Espírito Santo é um ser humano? Então, quando nós falamos de pessoa, nós não estamos falando de ser humano. Porque ser humano é o que nós somos. E Deus não é ser humano. Jesus é um ser humano, ele é um ser de carne, de osso. Jesus tem ossos, Jesus tem cabelo, Jesus tem dedo, tem unha, tem pé, tem braço. Ele é um ser humano, mas o Pai não é um ser humano. O Espírito Santo não é um ser humano. Então, pessoa não significa ser humano para a Trindade Santa. Quando nós falamos que Deus é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, nós estamos falando de quê? Para responder essa pergunta, nós vamos ter que ir lá nos termos gregos de onde surgiram esses detalhes. Quando eles começaram a questionar, Deus é uma pessoa, lá na Grécia, isso lá nos primeiros séculos, eles utilizaram o termo prosopon. E prosopon significa manifestação de uma realidade. É mais ou menos assim. Todos nós temos uma realidade dentro de nós. Você tem a sua história, você tem as suas características, você tem as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Isso é a sua essência, que os gregos chamavam de ousia. Ou depois eles passaram a chamar também de hipóstase. É a essência de cada um. Cada um tem a sua essência. O que você gosta, o que você não gosta. Quer ver? Quem aqui gosta de novela? Diga amém. Amém. Tem gente que tem vergonha de falar. Eu não falo não, é que o padre me xinga. Quer ver? Quer ver como é que vai mudar? Quem aqui gosta de rezar? Fala amém. Amém. Agora você fala rindo, né? Só não dá para ver que é rindo porque está de máscara. Quem aqui gosta de churrasco? Fala amém. Nossa, tem um monte de carnívoros aqui. Quem aqui gosta de feijoada, fala amém. Nem todo mundo, ó. Tem mais churrasqueiro do que feijoadeiro aqui. Tudo isso que você gosta faz parte da sua essência. Essa essência é o que você traz dentro de si, é a sua vida. Quando você manifesta isso, quando você mostra isso, quando você coloca para fora isso, quando você permite que as pessoas conheçam os detalhes da sua vida, é aí que você está sendo pessoa. Para a Bíblia, para a igreja, para a Trindade. Ser pessoa é ter uma identidade própria. Ser pessoa é ter consciência de que você tem uma identidade própria, de que você é único, de que você não é uma repetição. Ser pessoa é ter capacidade de agir. Aí eu pergunto para você, desse ponto de vista teológico, um bebezinho, um recém-nascido, é pessoa, sim ou não? É pessoa um bebezinho? Se você for considerar a pessoa como ser humano, ele vai ser. Mas se você for considerar a pessoa nesse sentido que eu estou dizendo, de ter identidade, um bebezinho daquele tamanhozinho, ele tem identidade? Não. Um bebezinho daquele tamanhozinho, ele tem consciência? Um bebezinho daquele tamanhozinho, ele tem capacidade de agir, ele pode levantar, pode andar, fazer suas coisas, sim ou não? Então um bebezinho não é pessoa. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista, poderíamos assim dizer, teológico.
Deus é pessoa? Sim, por quê? Porque Deus tem uma identidade. O Pai tem uma identidade, o Pai tem um jeito de ser, ele age como Pai, ele tem consciência de Pai, ele criou o mundo, ele é o Criador, o Pai gosta de criar. Todas as vezes que tem que criar alguma coisa, o Pai fala, deixa comigo. É a característica do Pai, criar. Jesus, o segunda pessoa, o Filho, é uma pessoa? Sim, por quê? Jesus tem uma identidade. Jesus, ele tem suas características próprias. Jesus, ele tem uma consciência própria de que ele é filho. Inclusive no Evangelho de São João mesmo, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele tem consciência de que ele é um, o Pai é outro, mas que eles se unem para formar uma só pessoa, uma só trindade. O Espírito Santo tem identidade? Tem. O Espírito Santo tem um jeito próprio, o Espírito Santo ele tem um modo próprio de agir, o Espírito Santo ele tem consciência, o Espírito Santo não é uma pombinha que fica voando, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem identidade, ele tem consciência, ele tem liberdade de agir, o Espírito Santo faz o que ele quer. Então, o Pai é uma pessoa, então ele tem identidade, ele tem consciência, ele tem capacidade de agir. O Filho é uma pessoa, ele tem consciência, ele tem identidade, ele tem capacidade de agir. O Espírito Santo é uma pessoa, tem consciência, tem identidade, tem capacidade de agir. Por isso a Trindade são 3 pessoas. Agora a grande pergunta que eu faço é, e você? Você é uma pessoa? Para você responder se você é pessoa, a primeira coisa que você tem que pensar, eu tenho identidade? Eu tenho o meu jeito próprio ou eu fico tentando imitar os outros? Porque veja, se você é daquele tipo de pessoa que só faz o que o outro faz, Maria vai com as outras, você não tem identidade. Você tem que ter a sua própria identidade. Você tem que descobrir quem você é. O que você gosta, o que você não gosta. Você tem que descobrir o que te faz bem, o que não te faz bem. Ser pessoa é ter a identidade própria. É não ser uma repetição, é não ser uma cópia, é não ficar imitando ninguém. Às vezes eu fico triste porque eu percebo assim no meio dos católicos, muita gente não tem identidade. Muita gente Maria vai com as outras. Muita gente não procura viver as suas características próprias dentro de casa. Quantas esposas abrem mão da sua identidade por causa do marido? Tem esposa que ama a igreja católica, aí casa com um evangélico, vira evangélica por causa do marido. Uma mulher dessa tem identidade? Tem esposa que ama assistir novela, que ama fazer algum tipo de atividade, mas o marido não gosta, o marido não deixa, e ela vai aos poucos deixando de ser quem ela é para agradar os outros. Olha para mim que o que eu vou falar agora é muito importante. Nunca deixe de ser quem você é por causa de ninguém, agradar ninguém. Se as pessoas tiverem que gostar de você, elas devem gostar de você pelo que você é. Não fica querendo agradar os outros, mudando o seu jeito de ser. Ah, meu marido ele é cruzeirense, eu gosto do Atlético, desde criancinha eu gosto do Atlético. Meu papai, minha mamãe colocavam em minha roupinha do Atlético. Eu tenho até hoje a bermudinha do primeiro jogo que eu fui. Meu pai me levou no jogo do Atlético, eu tenho a bandeira do Atlético. Aí meu marido falou para mim que eu não posso mais torcer para o Atlético, eu tenho que torcer para o Cruzeiro. Então a partir de agora eu sou cruzeirense. De jeito nenhum. Você vai continuar torcendo para o seu time, porque essa é a sua identidade. Você não tem a obrigação de ter o mesmo time do seu marido só porque você casou com ele. Você tem que ser você mesmo, está entendendo?
No dia da Santíssima Trindade, nós estamos aqui para falar para você, a Trindade é uma pessoa, mas você também tem que buscar viver como pessoa, ter sua identidade, o que você gosta, gosta, o que você não gosta, não gosta. Parar com essa coisa do politicamente correto. Eu vou fingir que eu gosto para não incomodar ninguém. Você trabalha numa empresa, só tem evangélico. E você é católico, aí você usa um crucifixo, mas na hora que você vai para o seu serviço, aí você tem que tirar o crucifixo para não incomodar. Espera aí, meu irmão, cadê a sua identidade? Quando você tira o seu crucifixo, de alguma maneira você está deixando de ser a pessoa que você é. Você tem que ser você mesmo. Se é católico, seja católico na frente de quem for. Se você gosta de Maria, você tem que gostar de Maria na vista de qualquer pessoa. Ou você vai ficar fazendo aquele joguinho do faz de conta. Quando eu estou perante fulano que é católico, eu mostro a minha fé. Quando eu estou perto de fulano que é evangélico, eu escondo a minha fé. Não, ter identidade é ser uma coisa só, é ser o que você é. Amém? Para você ser pessoa, você também precisa ter consciência. E aqui é um outro problema que eu percebo na humanidade e particularmente no meio dos católicos. Nós estamos perdendo a consciência de quem nós somos. Nós estamos perdendo a consciência do nosso valor. Dia após dia nós vemos as pessoas se tratando como objetos, se desvalorizando, pessoas se descartando, pessoas considerando a sua vida como lixo. Você não é lixo, você é uma pessoa, você é a coisa mais preciosa do mundo. Ninguém nunca falou para você que se reuníssemos todo o ouro que existe no planeta Terra, se reuníssemos todo o dinheiro do planeta Terra, esse dinheiro todo não teria mais valor do que você? Dinheiro nenhum do mundo vale mais do que sua vida. Dinheiro nenhum do mundo vale mais do que a pessoa que você é. Porque veja, dinheiro você pode conseguir outro. Mas você, se você morrer, nunca mais vai aparecer na terra alguém como você. Então você tem que ter consciência de que você é uma pessoa, você é uma preciosidade, você não é qualquer coisa, você não é um objeto para as pessoas usarem. Às vezes eu fico tão triste com essas mulheres, até cantoras, até artistas, que se colocam na mídia como se fossem objetos, com roupa curta, provocando os homens. Essas mulheres se desvalorizam. Deixa eu falar para você. Você que está aqui na igreja e gosta de usar roupa curta. Você que está aqui na igreja e gosta de chamar a atenção dos rapazes pela roupa que você veste. O seu valor não é a sua roupa. O seu valor é o que está dentro de você. E você é uma pessoa. Você é um ser maravilhoso. Uma criatura formidável, encantadora que Deus criou. Você tem que ter consciência disso. Você não pode desvalorizar seu corpo. Você não pode vestir qualquer roupa e sair para a rua porque você tem valor. Você é a coisa mais valiosa que tem. Você pode ter um carro, uma casa, uma mansão milionária, que nada disso tem mais valor do que você. Mas você tem que ter consciência. Eu não posso fumar. Por que eu não posso fumar? Porque eu tenho valor e o cigarro me desvaloriza. Eu não posso usar drogas. Por que eu não posso usar drogas? Porque a droga, ela retira, ela rouba o meu valor. Eu não posso andar bêbado, caindo pelos botecos. Por quê? Porque eu tenho valor. Eu descobri, eu sou uma pessoa, eu tenho identidade, eu tenho consciência do meu valor. Eu não posso viver pelo mundo como um mendigo, como um maltrapilho, como um Zé Ninguém, porque eu sou filho do dono, de quem criou o mundo. E a terceira coisa que você precisa para ser pessoa, você tem que ter capacidade de agir.
Se você fica querendo que todo mundo faça para você, você não é pessoa, você não passa, poderíamos dizer, de uma marionete. A pessoa é alguém que tem a consciência de que nasceu nesse mundo e que veio para mudar a realidade. Meu irmão, você tem condição de mudar a realidade em que você vive. Seu casamento não está bom, você pode mudar essa realidade, você tem capacidade para isso. A sua vida não está boa, você queria viver de outro jeito, você pode mudar isso. Você trabalha num lugar que você não gosta e você está quase adoecendo ali naquela empresa, você pode mudar isso, você é pessoa. Quem foi que disse para você que você não pode? Quem foi que roubou de você a sua capacidade de agir? Por que você se encontra tão amarrado desse jeito? Por que você se encontra tão impotente desse jeito? Você tem força, você tem poder. Quando você quer, você muda o mundo. Então, meu irmão, no dia da Santíssima Trindade, nós temos que ressaltar não só que a Trindade é uma pessoa, mas que você também é uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem plenamente como pessoa. Mas e você? Você vive também como pessoa? Se você não vive, está na hora de começar. Aproveita o dia de hoje, aproveita a mensagem de hoje, aproveita que no meio de tantas pessoas que poderiam estar aqui, no meio de tantas pessoas que poderiam estar assistindo, e você está assistindo, internauta, no meio de tantos que hoje poderiam receber a mensagem, Deus escolheu você. Deus escolheu você para ouvir e aprender que você é pessoa. Você tem identidade, você tem consciência, você tem capacidade de agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.